4 minutos dessa manhã de sexta-feira. Vamos direto para o nosso quadro Inclusão em Conexão dessa manhã, Guima. Como você sabe, todas as sextas a gente tem esse encontro aqui com a nossa amiga, comunicadora, jornalista, cantora, ela é tudo. A André Almeida segue aqui conduzindo os quadros, aliás, o quadro, né, Inclusão em Conexão, com uma série de entrevistas ao longo de todas as sextas-feiras, toda semana um assunto aqui pra gente debater, um convidado especial. Queria que você ficasse à vontade, Adria, mais uma vez, para dar um bom dia para nossa audiência, contar um pouquinho sobre o nosso tema e apresentar aí a nossa convidada dessa manhã. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, um grande prazer estar aqui, como sempre. Obrigada a todos que nos escutam, que nos perguntam, mandam mensagem, nos apoiando, falando que estão gostando do nosso programa, do nosso quadro, e quão foi importante ter iniciado esse quadro no início do ano, de trazer conhecimento para a população, de falar de fato daquilo que as pessoas querem esconder ou ainda é um tabu na nossa sociedade, né, que é sobre inclusão, sobre autismo, sobre transtornos, né, do neurodesenvolvimento, e é muito prazeroso para mim estar aqui falando sobre isso com vocês. E assim, não vou me alongar porque hoje nós temos uma entrevista muito especial. Para mim é uma honra mesmo recebê-la aqui na Rádio CBN, no programa Inclusão em Conexão, a deputada Andréa Werner. Ela é mãe atípica, como eu, ela é autista, ela é deputada estadual pelo estado de São Paulo e ela é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e coordenadora das frentes parlamentares em defesa da saúde mental e da inclusão escolar. Bom dia, deputada, seja bem-vinda, que grande honra ter a senhora aqui. Bom dia, Adria, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo na CBN, é um prazer estar com vocês. Ah, muito bom. Eu gostaria de te falar que sou sua seguidora nas redes sociais, te acompanho, leio muitas coisas que você faz e passei a ser a sua admiradora depois que entrei também nesse universo atípico, porque um belo dia fiz uma viagem para um lugar e de repente pousei em outro, como eu costumo dizer. Então, temos vivido, né, esse universo diferente, mas querendo que todos entendam como funciona para que possamos aceitar o diferente, para que possamos aceitar todos com o seu jeito de ser, com a sua forma de viver. Então eu gostaria que a senhora fizesse um breve relato sobre a sua maternidade atípica, o diagnóstico, a aceitação, em que momento se tornou uma luta para ajudar as outras famílias. Pode ficar à vontade. Bom, primeiro eu queria avisar que o meu filho está em casa, porque ele está doente esses dias, então se vocês ouvirem algum barulhinho, é porque ele se empolgou lá embaixo e ele faz os barulhinhos dele. Tudo bem. O Theo fez 16 anos agora, né? Então o tempo voa, passa muito rápido, e quando eu lembro quando foi o diagnóstico dele, parece que já foi assim outra vida, sabe? Porque na verdade foi tudo muito difícil por vários motivos. Foi uma gravidez muito planejada, era o sonho da minha vida ser mãe, uma gravidez muito esperada, foi o primeiro neto dos dois lados da família. Então todo mundo esperando muito aquela gestação, nasceu um bebê aparentemente típico, né? Que bem grandão, que foi se desenvolvendo de forma aparentemente típica, então foi alcançando aqueles marcos do desenvolvimento que a gente vê em bebê, sentar na época certa, começou a balbuciar, começou a cantar, então a gente achava que ele estava falando. A gente mesmo não percebeu nada, né? Nem eu, nem meu marido. Uhum. Hoje em dia eu tenho algumas hipóteses a respeito disso, eu acho que é porque no fundo a gente não achava nenhum comportamento dele atípico, porque a gente está muito acostumado com isso nas nossas famílias, né? São famílias que têm muitas pessoas neurodivergentes, hoje em dia eu sei disso. Mas quando ele entrou para a escola aos 2 anos de idade, aí logo no primeiro mês as professoras já fizeram um relatório, quiseram conversar com a gente. No dia foi o meu marido que foi na escola ter essa conversa, voltou de lá, me ligou, e na hora que ele leu o relatório, que estava cheio de coisas que eu sabia que o Theo fazia, mas ninguém nunca tinha colocado junto num relatório, né? Falando que ele não fazia contato visual, que ele não interagia com os coleguinhas, que ele não olhava quando era chamado pelo nome, que ele não seguia instruções verbais e coisas assim. Quando meu marido leu aquilo tudo para mim, eu falei assim, elas estão ensinando que ele é autista. Não sei de onde eu tirei isso, jamais saberei, porque eu não sabia nada sobre autismo, mas foi a partir daí que veio o diagnóstico. A gente foi num neuropediatra que deu já na primeira consulta, quer dizer, ele não tinha nem 2 anos, isso foi em 2010, e os sinais já eram muito claros, a gente que não tinha percebido nada. Mas é um choque muito grande, porque não existe mãe que não idealize o seu bebê, né? Quando você fica grávida, você
faz 1 milhão de planos, você imagina como vai ser a vida no futuro, que curso que ele vai fazer, e ele vai namorar e casar e te dar netinhos. Aí a gente faz aqueles milhares de planos assim, sem que o bebê possa concordar ou não, né? E isso é um ponto muito importante da gente ressaltar. É verdade. Eu lembro que eu até mandei um e-mail para os meus irmãos, assim, muito abalada, logo depois do diagnóstico. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã, e falei, olha, eu imagino que vocês devam estar decepcionados. Eu usei essa expressão. E aí o meu irmão mais novo me respondeu assim, Déia, eu não tenho que estar decepcionado com nada, porque o Theo nunca me prometeu nada. E aquilo mexeu muito comigo, porque de fato, assim, o Theo nunca prometeu nada para ninguém, ninguém tinha que estar decepcionado com nada. Sim. Ele não assumiu compromisso com ninguém de nada, né? Então, mas foi um período muito difícil, né? O meu marido ficou pior que eu, aí eu tentava não chorar na frente dele para ele não desmoronar. E ele teve a matrícula recusada numa escola logo em seguida, com 2 anos de idade. Então aquilo já escancarou para mim a violência com que as pessoas com deficiência são tratadas desde bebês, né? Sim. Porque nem olharam na cara dele. Só de eu falar que ele era autista no telefone, a matrícula já sumiu. Então isso começou a me despertar para a nova vida que eu teria e que não seria fácil junto ao meu filho para que ele tivesse os direitos dele respeitados, né? Eu acabei parando de trabalhar para poder acompanhar ele nas terapias, e aí lá em janeiro de 2012 eu comecei um blog, na época que existiam blogs, que eu dei o nome de Lagarta Vira-Pupa, que era uma musiquinha do Cocoricó que ele cantava muito, e comecei a contar ali sobre o diagnóstico, como eu me senti, da dificuldade de assimilar aquilo tudo. E o que aconteceu é que, como na época não tinha nada na internet a respeito de autismo, todas as mães que passaram a chegar em casa depois daquele texto e ir no Google e digitar autismo, já caía no Lagarta. E aí elas começaram a contar suas histórias para mim. E aí todo um mundo novo se abriu, porque eu, no meio da minha bolha de privilégios, eu não sabia que quase 80% dos maridos vão embora quando vem esse diagnóstico. A família muitas vezes não acolhe, fala com a mãe que ela está inventando problema, que na verdade aquilo é falta de palmada, é falta de limite. Eu não sabia que não tinha terapia no SUS, que as mães que não tinham plano de saúde ou não podiam pagar, o máximo que conseguia era uma vez a cada 15 dias, em grupo, durante meia hora, numa metodologia que não é a mais adequada. Então aquilo começou a me mostrar como que as coisas precisavam mudar urgentemente para todas as crianças que estavam sendo diagnosticadas, porque não existia amparo para essas mães, principalmente, e para essas crianças, e nem quando viram adultos também, né? A gente sempre fala que a gente não pode morrer, a gente que é mãe, porque a gente não sabe quem vai cuidar do nosso filho que não vai ter autonomia, né? Então são muitas questões envolvidas que eu fui descobrindo através dos relatos das outras mães. Perfeito, é uma história que a gente ouve aqui toda semana, é uma história muito parecida com a minha, inclusive. Eu fui chamada na escola quando meu filho tinha 1 ano e 8 meses para dizer que ele não interagia, que ele não olhava, e aquilo me deixou assim, era como se eu estivesse presa, mas me debatendo, sabe? É esse sentimento que eu me lembro de sentir, e disse ao meu marido, o que eles estão querendo dizer com isso? E fiquei muito brava, esse foi meu primeiro posicionamento, né? Mas aí depois de anos também veio o meu diagnóstico, e aí por isso entendi várias coisas, e também entendi porque eu não entendia, sabe? Eu acredito que é mais ou menos assim que funciona. Deputada, eu gostaria ainda também de falar, porque é a sua maior causa, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, que é sobre a inclusão dessas crianças na escola, né? Como é que faz isso? Porque hoje a gente está, primeiro, ensinando na base, né? Tem que ensinar professor, tem que capacitar coordenador, diretor, tem que falar com todo mundo, porque só o professor não vai conseguir. Se ele não conseguir, ele não passa para os alunos, né? E muitas vezes a gente sabe que o professor ele tem medo de receber, a escola tem medo. Fica morrendo de medo, como é que vai ser, como é que a gente vai se posicionar, né? Então, qual a sua opinião sobre as escolas regulares receberem crianças com alguma deficiência? Bom, primeiro eu acho importante eu pontuar que eu tenho certeza absoluta de que a inclusão é possível, porque eu vi acontecer com meu filho. Sim. O meu filho, que não é um autista leve, como se diz, né? Ele é um autista grau 3, que é o que precisa de mais suporte, que tem deficiência intelectual, que não fala. Ele foi para a escola pública já com 12 anos e meio, numa tentativa última, assim, de vamos ver o que acontece. Ele passou a vida inteira em escola especializada. E nessa escola pública da cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, com todo o suporte que a lei garante, com adaptação de material, adaptação de currículo, uma professora de educação especial que entende daquilo, com base em ciência, com uma acompanhante. Ele, de fato, foi incluído, fez amizade com coleguinhas da escola, era chamado para as festinhas,
começou a ser alfabetizado, começou a aprender matemática. Tem vários vídeos que eu cheguei a postar, assim, até dele apresentando trabalhos na sala, com auxílio da acompanhante, usando comunicação alternativa, coisas que eu tenho certeza que muita gente nem sabia que era possível, né? Então eu sei que é possível porque aconteceu com ele. Tendo dito isto, quais os maiores problemas que a gente tem? A gente teve uma legislação de 2008, que foi via decreto, que foi a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Veja bem, 2008 foi o ano que o Theo nasceu, né? Essa política basicamente dizia que essas crianças com deficiência deveriam estar na escola regular, e depois dessa política, foi se tirando dinheiro das escolas especiais, o financiamento que o Estado mandava para essas escolas especiais, para que elas fossem morrendo. Esse foi o objetivo mesmo. E, teoricamente, deveria se investir nas escolas regulares para que elas estivessem capacitadas e aptas para receber essas crianças e adolescentes. Mas não foi o que aconteceu. Não, pelo menos, no ritmo que a gente precisava que acontecesse. Né? Então, fora isso, até pela própria política de 2008, que infelizmente ainda não foi atualizada, você vê bem, tem quase 20 anos essa política, e quando você lê essa política, você percebe que ela é muito focada em crianças e adolescentes com deficiências físicas. Então lá, quando determina, por exemplo, os agentes de apoio na escola, se fala de intérprete de Libras, de aquele intérprete que fica com o surdo cego, e no máximo aquele profissional que a gente chama de AVE, auxiliar de vida escolar, que fica do lado de fora da sala e ajuda com locomoção, higiene, alimentação, e se diz que isso aí resolveria o problema dos autistas. Mas veja bem, quais autistas? Grau 1 de suporte? Porque para o meu filho isso não resolve. A gente teve legislações posteriores, a Lei Berenice Piano em 2012, que é específica de autismo, que diz que o autista é pessoa com deficiência e coloca lá claramente o direito ao acompanhante especializado na escola. Tem a Lei Brasileira de Inclusão, que também traz a figura do profissional de apoio, que é mais do que esse AVE. Só que continua, as prefeituras e os estados, e até no MEC, continua se pregando a política de 2008 por motivos tanto ideológicos, porque tem gente que diz que você dá um acompanhante para o aluno, vai encostar ele não vai se desenvolver, ele vai ficar excluído, não pode adaptar material, não pode adaptar currículo, porque isso é exclusão, a criança tem que ter o mesmo conteúdo das outras. Presta atenção, isso vai contra a nossa legislação. Desde a Lei de Diretrizes e Bases de 96 já se falava em adaptação de material, adaptação de currículo. Então, por esses motivos ideológicos que são muito convenientes para municípios e estados que não querem gastar com uma formação adequada para os professores, porque se diz que o professor só tem que saber de educação, ele não tem que saber de autismo. E com uma formação continuada, com um acompanhante especializado, essa filosofia é muito conveniente. E com isso a gente vê alunos que estão dentro da escola, mas estão excluídos. Porque eu não sei como que está em Cuiabá, mas aqui no estado de São Paulo eu vou falar para vocês a realidade. Escola pública tem uma média de 3 a 4 alunos autistas por sala. Isso sem falar de alunos com outras deficiências. Porque as escolas particulares, elas dão um jeito de, sutilmente ou não, excluir esses alunos, manda todos para a escola pública, chega lá o que acontece? Professores desesperados, com burnout, não sabem o que fazer, e a gente tem recebido denúncias no gabinete de um aluno autista grau 3 entrou em crise, começou a gritar, bater a cabeça na parede, bateu em algum coleguinha, o que a escola faz? Chama a Guarda Civil Metropolitana, porque não tem ideia do que fazer. Então este é o cenário. A escola está se tornando um ambiente aversivo, tanto para a criança com deficiência, que vai para lá e não se sente acolhida e se sente rejeitada pelos coleguinhas, quanto para os coleguinhas que falam, eu não quero estudar com essa criança, porque eu tenho medo de apanhar dela, quanto para os professores que começam a sentir assim, não é minha obrigação atender essa criança, eu não recebi treinamento para isso. E o Estado aqui se isentando de tudo, estados e municípios, enquanto todo mundo aqui embaixo está brigando e se odiando. Então é um cenário extremamente triste. Claro que há exceções, por exemplo, a rede aqui de Vinhedo, e é por isso que eu acredito que é possível, porque eu vi acontecer, mas a gente precisa romper barreiras atitudinais e ideológicas e também fazer o investimento que é necessário. Uau, aqui em Cuiabá eu tenho
tido acesso, né, a alguns casos, escutado, ouvido a comunidade, a população, pessoas perto de mim, porque nós da comunidade atípica, a gente acaba conhecendo muitas pessoas e normalmente a maioria depende de escola pública, a maioria depende, né, de estar acessando os serviços do SUS, e elas têm muita dificuldade. Né, muita dificuldade de ter uma terapia que continue, uma equipe multidisciplinar que atenda essa criança. Então, de fato, é muito triste, é um cenário pavoroso. Há dias atrás, inclusive, eu tive acesso a uma família que teve uma criança que sofreu uma agressão. E aí, então, houve aquele show de horrores, porque aí vem repórter, aí ele quer falar, e aí não sabe como falar, trata tudo como deficiente mental, né? E a gente não está querendo expor a situação e às vezes vem uma exposição difícil e sabe, é triste porque essas famílias, o que menos elas precisam passar é essa exposição, sabe? Porque isso pega lá no fundo do coração, porque já dói, né? Eu sempre falo, todas as famílias vão passar por um momento de luto, ou no começo, ou no meio, ou às vezes não vão sair desse luto, né? Então ainda ter que passar por isso é desolador. A senhora respondeu 3 perguntas em uma que eu tinha para te fazer, de tão incrível que é ouvir as suas palavras. Eu realmente estou tendo uma aula aqui. Muito obrigada. Eu queria também que a senhora continuasse falando sobre educação infantil e qual é a forma que a senhora enxerga que a gente pode transformar isso rapidamente, como se fosse um bate-bola. O que deveria ser feito pelo Estado, pelo município, para que essas crianças da rede pública, de fato, né, a gente vai espelhar na privada também, mas se a rede pública vier fazendo, a rede privada vai acatar, vamos dizer assim, porque vai ver acontecendo. O que deveria ser feito? Bom, deveria seguir a lei. Né? É tão simples, mas é tão difícil, né? Ontem mesmo eu ouvi de um secretário de Estado assim, mas você precisa entender que para a gente realmente incluir essas crianças que precisam de muito suporte, precisa de muito dinheiro. Falei, né? A gente não faz nada sem dinheiro, na verdade, mas assim, em algum momento tem que fazer, porque o Estado está descumprindo a lei, né? Então, assim, o aluno, não é todo autista que precisa de um acompanhante especializado, porque eu já ouvi assim, mas tem 4 autistas na sala, vai ter 4 acompanhantes. Não, porque não são todos que precisam. Sim. Mas você precisa ter uma avaliação baseada em ciência, que seja precisa e não na base do achômetro, para dizer quem precisa desse tipo de suporte e quem não precisa. Porque o que acontece esse suporte vai custar dinheiro. Então, geralmente, a secretaria olha e fala, não, esse menino tá ótimo, ele não precisa de nada não. Olha lá, com fralda, 8 anos não fala, bate a cabeça na parede, mas ele tá ótimo, né? Então, a gente tem que ter avaliações baseadas em ciência para dizer quem precisa do quê? Vai precisar de uma adaptação de material? Por quê? Porque ele entrou igual meu filho, entrou na 6ª série, sabendo contar até 10, como que ele teria o mesmo conteúdo de matemática dos outros colegas? Impossível. Então tem que ver onde ele está, para qual o próximo passo para onde ele pode ir. Você trabalha nessa zona aí, e isso tudo é baseado em ciência. Então isso tudo para dizer que, além de contratar os ditos acompanhantes especializados, que sejam especializados mesmo, que não adianta você botar estagiário lá sem dar um treinamento, ele vai ficar fazendo quebra-cabeça com o aluno no fundo da sala, isso não é inclusão, né? No máximo está distraindo a criança ali. Além do acompanhante especializado, de fato especializado, a gente precisa que os professores tenham uma formação baseada em ciência, porque sim, existe ciência aplicada à educação especial. Existem práticas baseadas em evidência para serem usadas, inclusive na escola, que vão ajudar os professores para que eles possam ajudar esses alunos, mas existe uma resistência muito grande quando a gente fala de ciência dentro da educação especial, e eu ainda não entendo de onde vem isso. Perfeito, perfeito. E eu também queria já colar nessa pergunta uma outra pergunta importante, que é sobre escolas especiais. O que a senhora acha sobre isso? Escolas que vão, na verdade, né, aqui ficam só essas crianças e na outra fica só as outras crianças. Bom, tem 2 pontos aí. Quando alguém me procura no meu gabinete e fala, deputada, a gente queria construir uma clínica escola na nossa cidade. Primeira coisa que eu falo é assim, olha, para mim o ideal é que a gente tenha clínica e escola. E que aí essas crianças que estão na escola tenham o suporte necessário na clínica, enfim, ou contraturno ali naquele lugar. Qual que é o meu problema com principalmente cidades menores que constroem clínica e escola? Acaba a inclusão escolar.
Porque a partir daquele Sim. momento que tem uma clínica escola, quando você chega com seu filho autista grau 3 numa escola regular, a diretora já vai falar assim, ô mãe, mas ele é muito comprometido, agora aqui tem uma clínica escola, que vai atender ele muito melhor do que a gente. Então, é fato, acaba com a inclusão escolar nas cidades. Tendo dito isto, as escolas especiais que a gente ainda tem, muitas vezes, elas são a única rede de apoio daquelas famílias. Elas são educação, elas são saúde e elas são assistência social. Quer dizer, elas estão cumprindo 3 papéis que os municípios e os estados não estão cumprindo. E quando a gente fala de mãe solo, que são a maioria, né, que cuidam dessas crianças, adolescentes e até adultos com deficiência, muitas vezes é o único lugar que elas têm para deixar esse filho, que elas sabem que ele vai ser bem atendido, que entendem do que estão fazendo ali, para que ela possa fazer uma compra, fazer um bolo de pote para vender, fazer uma faxina para complementar a renda do domicílio, tomar banho sozinha, respirar, né? Então, assim, não, a gente não pode do nada virar e falar, essas escolas não deveriam estar mais aqui, precisamos acabar com essas escolas. Para onde vão esses, principalmente jovens adultos, com deficiências graves que precisam de muito suporte, sendo que a gente não tem centros-dia nos municípios que faria esse papel aí. Eles não têm terapia no CAPS, no SER, onde quer que seja. Então a gente vai tirar eles das escolas especiais para botar onde? Eu já visitei a PAI no interior do estado que estavam desesperados porque lá tinha só jovem adulto acima de 18 anos com deficiências graves e o Ministério Público chegou e falou, agora não precisa mais, eles vão para o EJA. Como assim, gente, o EJA? São pessoas que passaram mais de 10 anos na PAI, que têm deficiências graves. Como você quer botar essas pessoas no EJA? Então é uma forçação de amizade que não faz o menor sentido e você percebe que claramente está querendo fazer uma economia ali às custas do bem-estar das famílias. Então, não, ainda não podemos ficar sem escola especializada. Talvez um dia, se a gente investir muito bem na inclusão, a gente descubra que a coisa está andando tão bem, tem centro-dia, tem tudo, que a gente não precisa mais. Mas não estamos nesse momento, estamos longe desse momento. E quando eu comecei a falar sobre isso aqui, eu comecei justamente porque comecei a estudar sobre autismo por conta do meu filho. Então, estudando, eu via que conseguia conversar com outras mães, ajudá-las e falar, já tentou isso, já tentou aquilo. Então, passei a mentorar outras mães perto de mim com o autismo. Então, isso me trouxe aqui até a Rádio CBN para informar o básico. E eu sempre falo que se a gente está falando o básico e o básico ainda não está sendo ouvido, é porque a gente precisa falar muito mais, né? Eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. É uma honra mesmo te receber. E a gente vai precisar fazer o break? Já tá na hora, Guima? Ainda não, né? Ainda tem mais uns minutinhos aí. Por enquanto a rede não chama. Temos mais um tempinho, Maravilha. Madre. A gente tem um break daqui a pouquinho. Então, a senhora vem falando, né, que a inclusão escolar, ela promove diversidade, promove tolerância, ela desenvolve empatia, estimula a aprendizagem coletiva. E por que isso é tão importante? Colocar os alunos típicos, vamos assim por dizer, com os atípicos. Por que isso é tão importante lá na fase da infância? Porque no mundo, todo mundo convive misturados, diferentes, né? Por que na escola vai ser diferente isso? Por que a gente vai separar os diferentes na escola, né? No mundo não existe o supermercado especial, não existe o emprego especial, não existe o parque, enfim, não existe isso, gente. É tudo misturado e a gente precisa entender que a criança só vai crescer entendendo de fato que a humanidade é diversa se ela conviver com essa diversidade desde pequenininha. Né, você vê nessa escola que o Theo estudou mesmo, que ele foi pela primeira vez com 12 anos e meio, é uma escola que está muito acostumada a ter alunos com deficiência desde sempre. Então, assim, não foi susto nenhum para os alunos ter o Theo na sala, fazendo os barulhinhos dele, andando com o tablet dele, para cima e para baixo, com as girafas dele, enfim, não foi, porque eles estão acostumados. E a coisa mais linda foi na formatura dele, que caía o chapéu, aí uma aluna ajudava ele, botava o chapéu de novo. Tinha que ficar em pé para o hino nacional, aí o aluno cutucava ele para ficar em pé. É assim, o cuidado com ele era uma coisa natural para a classe. Natural. Não era esforço para ninguém, não era chato, não era... E é assim que as crianças crescem, quando elas crescem expostas a toda a diversidade humana, né? E por isso é tão importante. A gente, de fato, só vai ter uma sociedade que seja mais amável com o outro
com a diversidade quando a gente tiver inclusão escolar desde os pequenininhos, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu também, essa é a minha fala aqui desde janeiro. A gente vai mudar só quando a gente começar a transformar lá na base, quando a gente mexer na base, lá dos pequenininhos, sabe? Porque eu tenho 3 filhos em casa, então o meu primeiro atípico e logo veio a minha segunda, que, assim, talvez tenha um fenótipo, mas a gente ainda tá no rastreio, mas não se comporta como ele se comportava. Então, foi bem fácil de olhar e ver que autista e não autista, vamos dizer assim. Então, ela sempre nos ajudou, sempre carregou ele, sabe? Sempre, o carregar não é, né, no colo, mas carregava ele. Vamos, tá na hora, levanta, faz, sabe? Eu tô indo junto com você, eu já falei com ele. Então, eu vi isso acontecer dentro de casa e eu acredito que isso também pode acontecer nas escolas, nos parques, né? Onde as crianças estiverem reunidas, né, em comunidade. Agora sim, Adra, a gente vai fazer aquela breve pausa, deputada. A gente pede para a senhora ficar mais uns minutinhos conosco, a gente vai acompanhar a rede, já a gente está de volta. Jornal da Pedro Augusto também está aqui conosco, mandando uma mensagem dizendo que está acompanhando também aqui o nosso quadro Inclusão em Conexão. Obrigada a todo mundo que está aqui na nossa sintonia, participando conosco. O quadro de hoje, falando aí mais uma vez, né, sobre esse tema tão importante, recebendo aqui a deputada estadual por São Paulo, Andréia, Werner, a pronúncia, Adra, tá certo? É Werner? Werner. Deputada Andréia, conversando aqui com a Adra. Hoje eu e Thaisa estamos aqui só escutando, né? Algumas palavras chamam a atenção aqui, que a deputada destaca pra gente. Ela que é uma mãe atípica, veio falando ali ao longo do último bloco sobre todo o seu trabalho. Eu acho que tem algumas mensagens aqui que nos tocam de uma forma muito impactante, né? A Adra, deputada, falava ali pra gente o quanto as escolas estão se tornando ambientes aversivos para as crianças atípicas. Então, vale aquele cuidado que a gente vem falando aqui com a Adra desde janeiro, né? Nós que temos filhos pequenos também, para tornar esses espaços acolhedores, né? Muita gente, o coleguinha, precisa ali um do outro também, para ele se sentir, né, integrado, se sentir parte daquele ambiente. Como a deputada falou, a gente não tem que segregar, que separar ninguém, a gente tem que incluir, né, que acolher todos no ambiente ali, respeitando, claro, né, as características, as particularidades de cada uma dessas crianças, enfim, não só crianças, a gente volta as atenções muitas vezes aqui para as crianças, mas a gente está falando de um ambiente inclusivo, né, de uma forma geral, desde o bebezinho até o adulto. A gente sabe que a deputada tem uma agenda ali importante para cumprir. Adra, queria que você ficasse à vontade aí para a gente caminhar para a reta final, mas já dizer que estamos aprendendo, né, Thaisa, muito aqui também, e é uma honra poder receber a deputada aqui. Certamente vamos marcar outras conversas aí, quem sabe no futuro. Com certeza, é verdade, Camila. Nós falamos muito sobre as crianças, né? Eu venho falando sobre as crianças desde o comecinho, porque é lá que a gente consegue transformar, né? É lá que a gente consegue virar uma chave e essa chave crescer, né? E essas crianças serem grandes multiplicadores da nossa mensagem, que é a inclusão. A inclusão, ela precisa ser praticada. E nós, adultos, já mais velhos, vamos dizer assim, a gente precisa aprender e as crianças vão nos ensinar isso, se a gente deixar. Se a gente olhar para as crianças, olhar mesmo e ver o que elas estão dizendo, porque muitas vezes a gente não olha para as crianças e a gente não enxerga elas, sim, né? Então, deputada, eu gostaria de te agradecer pelo seu tempo. O tempo é o nosso bem mais precioso e sei que o Theo tá doente, eu vi ele acho que na segunda ou terça no hospital, vocês no hospital fazendo exames, né? Graças a Deus não foi algo grave que precisou ficar lá internado, mas requer muitos cuidados, né? Requer muita atenção. Então, por isso também quero te agradecer pela sua sensibilidade e eu gostaria que a senhora deixasse para todos que estão nos ouvindo, que tiveram a oportunidade nesses longos 6 meses de ouvir sobre inclusão, uma mensagem importante para a sociedade cuiabana, né? Os cuiabanos, eles são curiosos, eles gostam de aprender. Os cuiabanos são mensageiros, eles replicam, eles falam o que ouviram, sabe? Então, como um todo, para a sociedade cuiabana, a senhora em São Paulo, pode nos deixar essa mensagem. Muito obrigada por ter estado aqui conosco. Eu queria agradecer o convite, foi uma conversa muito rica, esse assunto sempre me envolve muito, né? A gente recebe cerca de 170 denúncias por dia no gabinete de violações de direitos de pessoas com deficiência, e mais ou menos metade disso tem a ver com inclusão escolar. Então é um assunto que pulsa, né? Não só porque o meu filho está incluído na escola pública, mas porque a gente recebe isso todo dia e a maioria dos casos são tão graves que a gente não pode nem falar a respeito para não expor muito aquela criança ou adolescente, né? Então,
eu queria dizer para as famílias de crianças com deficiência, crianças, adolescentes e adultos, que eles têm direitos. E que, por mais que a gente fale, mas não é cumprido, se está na lei, a gente pode buscar a justiça, caso esses direitos não estejam sendo cumpridos. Então, procure a Defensoria Pública de Cuiabá, procure o Ministério Público, dependendo da gravidade da denúncia, porque a lei está aí para ser cumprida, nem que seja na marra, nem que seja na base da judicialização. No meu site, que é o andreawerner.com.br, tem cartilhas gratuitas que você pode baixar, orientando sobre direitos, como exigir adaptação escolar, acompanhante, etc. Tem lá uma cartilha, tem sobre moradia, tem direito ao emprego, tem várias coisas gratuitas que vocês podem baixar lá. E para as pessoas que não são famílias atípicas, é assim, é bom para os filhos de vocês conviver com a diversidade desde cedo, eles vão se tornar adultos melhores, tenham certeza disso. Cobrem na escola dos filhos de vocês que tenha essa diversidade, que os professores estejam preparados para receber essa diversidade, porque vocês vão ver como vai ser bom para o filho de vocês também. A inclusão bem feita, ela é boa para todo mundo, e é por isso que a gente está lutando. Muito obrigada, espero falar com a senhora outras vezes, espero te encontrar por esse Brasil, vai ser um grande prazer te dar um abraço e assim fortalecer a nossa comunidade cada vez mais. Um beijo, fica com Deus, até a próxima. Beijo, gente. Obrigada, deputada. Tchau, foi um prazer recebê-la. Obrigada, Adria. Semana que vem agradeço. a gente está de volta por aqui. De volta por aqui. Semana que vem nós vamos ter uma conversa com alguém que vai estar nos Estados Unidos. Uau, a gente vai importar literalmente de muito mais longe, né? Nós já temos trazido pessoas aqui. Nós trouxemos a Fátima Dequante, né? Lá no comecinho falava da Holanda. E agora, semana que vem, nós vamos trazer alguém que vai falar de Nashville. Que isso, de Nashville, Adria? é um estado nos Estados Unidos. Pensei que era o tema. Tô doida. Já falou, que tema é esse? Agora que eu me toquei aqui. Então, nós vamos falar com uma especialista, né, na análise do comportamento, que dá mentoria para clínicas aqui no Brasil, né? E ela mora nos Estados Unidos porque lá a ciência já é muito mais avançada, as pessoas estão muito mais atentas, né? Os profissionais principalmente, então vai ser um grande prazer. Ela não é americana, ela é colombiana, né? E nós sabemos que os decretos da inclusão, ela começou lá em Salamanca em 1994. Salamanca é na Colômbia, né? Na Espanha ali, então ela trouxe, ela vem desse berço, então tem muito para somar aqui com a gente, muito para adicionar de tudo que a gente tem ouvido. E na próxima semana também vamos receber alguém aqui do nosso estado, muito especial, e vocês vão adorar. Eu quero agradecer a todos que nos ouviram. Eu sou curiosa, Adria. Você vai me deixar nessa curiosidade, deixar curiosos. Eu vou deixar vocês curiosos. Ai, meu Deus. E nós vamos nos encontrar. Então, eu gostaria de falar com você que ainda não me segue nas redes sociais, @AdriAlmeidaCantora, porque lá no Instagram, gente, eu sou cantora. Aqui na Rádio CBN, eu sou comunicadora apresentadora. Vocês não sabem o quão difícil é pra mim não soltar um Whitney Houston aqui. Ixi, mas vem aí esse momento, né, Guima? Eu acho que Adria, daqui uns dias ela vai ter que se despedir temporariamente da gente, em razão de outros projetos aí que vem nesse segundo semestre do ano, mas ela não vai sair daqui sem dar uma cantadinha, né? Rádio que Toca Notícia vai abrir espaço para uma música também, então vai preparando aí um repertório bem especial para você trazer aqui uns segundinhos, né, Guima? Pode, né? A gente não vai ser pego no VAR, não, né? O VAR vai liberar. Pra Adria, ele vai liberar. Então, a gente já vai caminhando para esse ritmo de reta final por aqui, mas de muito aprendizado. A gente fica muito feliz em ter a sua companhia aqui. Mas lá, depois dos seus projetos vitoriosos, você vai voltar pra continuar o quadro aqui conosco. Depois a gente vai contando ao longo das próximas semanas, é verdade, isso? Eu já tô com saudade de toda semana, quinta-feira, sentar, montar minha entrevista, ver se tá correto, ver se eu tenho alguma coisa mais para perguntar. Eu tô muito orgulhosa dessas sextas-feiras que a gente tem passado aqui, sabe? Eu tenho aprendido muito mais do que ensinado, porque para aprender a gente precisa estudar, a gente precisa correr atrás, a gente precisa ouvir histórias, né? Ler artigos, ler o que a ciência postou de novo, ler o que as pessoas estão falando ao redor disso, ou às vezes informar para mais gente, né? E assim, para mim é uma honra mesmo trazer esse tema aqui, porque é o tema que eu vivo dentro da minha casa todos os dias, de segunda a segunda. Então, falar sobre isso é muito importante. Eu gostaria que você, que não tem
um familiar atípico, que não tem um filho atípico, com algum transtorno, alguém neurodivergente na sua família, para que você nos ouça, para que você também entenda que precisa incluir, precisa da ajuda de toda a sociedade, precisa de fato de uma força-tarefa. E muitas vezes só fazendo uma forcinha para incluir pessoas no dia a dia, no shopping, no supermercado, ela não é o bastante. Você vai precisar entender, porque quando você entende, quando você conhece, o conhecimento liberta. Então, se você é liberto, você vai conseguir, de fato, fazer com que isso seja leve. Você não vai toda vez, ai meu Deus, eu vou encontrar o filho da minha amiga e eu não sei como me portar perto dele, aí você ensaia só para aquele momento. Não, estude, conheça, vá atrás, escute o nosso programa. Nós estamos falando aqui há tanto tempo sobre isso, é tão importante que todos entendam, porque aí sim, nós vamos ter uma sociedade coerente com aquilo que existe. Né? As pessoas atípicas estão por todos os lados. Às vezes eu estou falando com alguém atípico que não sabe o que é. Alguém que tem algum transtorno que não foi diagnosticado na infância, porque os transtornos são diagnosticados mais fáceis na infância, né? Quando você cresce, já é muito difícil, porque você tem várias máscaras, tem várias cascas que você aprendeu a se defender da própria sociedade, se defender de pessoas ao seu redor. Então aí você fica ali uma pessoa arisca, vamos dizer assim. E na verdade você só foi alguém que não recebeu o tratamento devido, que não recebeu a atenção correta. Então aí você se transformou muitas vezes num adulto raivoso ou num adulto tímido demais, introvertido demais, não se conecta. Todas as vezes que eu dou palestras, Camila e Thaisa, por aí, antes de começar a palestra eu falo, se você se diagnosticar durante a minha palestra, tá tudo bem. Não vai mudar nada, mas dentro de você vai começar uma transformação. E aí eu já faço o link, né, com o instituto que a deputada tem, o Lagarta Vira Pupa, né? Porque de fato vai sair daquele miolinho e vai se transformar. Isso aconteceu comigo e eu posso te dizer que é libertador. Quero agradecer mais uma vez todos os nossos ouvintes, quero mandar um beijo para os meus amigos que me escutam e também para os meus amigos que não me escutam, porque eu fico zoando eles, né? Vocês não me ouviram, né? Que eu falei essa semana passada, né? Você viu quem eu entrevistei? Aí você pega. Aí você pega, né? Um beijo para todos vocês. Até semana que vem, direto dos Estados Unidos. Não eu, né? O entrevistado, mas eu gostaria também. Eu tchau, também. tchau. Um beijo. Obrigada, Adra. Obrigada ao Sérgio por estar aqui conosco mais uma vez. Vou trazer